Você já teve a sensação de que o tempo está escapando por entre os dedos? Como se cada segundo fosse uma gota que cai e nunca mais volta? Talvez você já tenha dito a frase mais perigosa do mundo: depois eu faço. Parece inofensiva, mas é uma armadilha silenciosa, porque o depois raramente chega, e quando chega, ele cobra um preço alto. Essa é a história de alguém que acreditava que o tempo sempre esperaria por ele, até o dia em que o tempo parou. Em uma pequena cidade cercada por montanhas, vivia um jovem chamado Daniel. Ele era inteligente, criativo, cheio de sonhos, tinha pais amorosos, amigos leais e um talento raro para desenhar. Desde criança, ele dizia que seria um grande artista. Todos acreditavam nisso, exceto ele mesmo. Daniel tinha um inimigo invisível: a procrastinação. Ele não a via como inimiga, mas como uma velha amiga que sussurrava promessas doces. Calma, você ainda tem tempo. Amanhã você começa. Amanhã. Essa palavra se tornou o escudo que ele usava para fugir das próprias responsabilidades. Quando a mãe pedia para ele arrumar o quarto, ele respondia: já já. Quando o professor entregava um projeto, ele dizia: vou fazer no fim de semana. E quando os amigos o chamavam para expor seus desenhos na feira local, ele dizia: quem sabe no próximo mês. Mas o próximo mês sempre virava o próximo, e o próximo, e o próximo. Os dias passavam. As oportunidades vinham e iam como ondas, e Daniel, preso na areia do depois, via a maré da vida subir lentamente. Um dia, ele recebeu uma notícia. A escola faria um concurso de arte, e o vencedor teria uma bolsa para estudar em uma das melhores academias do país. Era o sonho dele, servido numa bandeja. Ele ficou animado. Por algumas horas. Depois pensou: ainda tenho uma semana. Dá tempo. Mas os dias passaram rápidos, mais rápidos do que ele esperava. Segunda virou quarta, quarta virou sexta. E no sábado à noite, enquanto todos dormiam, Daniel se sentou diante da folha em branco. Tentou desenhar, mas nada saía. As ideias pareciam ter se escondido dele. O relógio corria, impiedoso. Quando o sol nasceu, ele ainda não tinha terminado. Levou o desenho incompleto para a escola, mas no olhar do professor havia mais pena do que decepção. O prêmio foi para outro aluno. E Daniel, pela primeira vez, sentiu o peso real do tempo perdido. Ele tentou ignorar o incômodo, dizendo para si mesmo que haveria outras chances. Mas a verdade é que nem sempre há. A vida não costuma repetir oportunidades. E enquanto ele adiava, o mundo seguia em frente. Certo dia, depois de mais uma frustração, Daniel decidiu visitar um velho relojoeiro que vivia no fim da rua principal. Era um homem silencioso, com olhos que pareciam conhecer o passado e o futuro. As pessoas diziam que ele consertava não apenas relógios, mas também vidas. Daniel entrou na pequena loja. O ar cheirava a madeira e tempo. Em cada prateleira, dezenas de relógios marcavam horas diferentes, como se cada um pertencesse a um destino distinto. O velho levantou o olhar e disse calmamente: você veio porque perdeu algo que o tempo levou, não é? Daniel ficou sem resposta. O homem sorriu levemente e acrescentou: não se preocupe. O tempo ainda não te abandonou, mas ele está impaciente. Curioso e confuso, Daniel perguntou: o senhor acredita que o tempo pode parar? O relojoeiro respondeu: ele pode, mas só para aqueles que desperdiçam o presente. E então o velho tirou do bolso um pequeno relógio dourado e colocou na mão do rapaz. Este relógio tem um segredo. Ele não marca as horas comuns. Ele mostra quanto tempo de vida ainda te resta, mas só se você olhar com o coração. Daniel riu, achando que era apenas uma metáfora, mas o relojoeiro insistiu: leve com você. E quando ele parar, será porque você também parou. Daniel saiu da loja achando que tudo aquilo era uma fantasia de um velho excêntrico. Mas naquela noite, ao observar o pequeno relógio em suas mãos, percebeu algo estranho. O ponteiro dos minutos não girava. Ele mexeu, sacudiu. Nada. No mostrador, uma fina rachadura dividia o vidro ao meio. Ele guardou o relógio na gaveta e foi dormir,
acreditando que não passava de uma peça quebrada. Na manhã seguinte, algo aconteceu. O relógio da parede, o celular, até o relógio do pulso de sua mãe. Todos pararam exatamente no mesmo horário, 07:03. Daniel olhou pela janela e o que viu o fez gelar por dentro. As pessoas na rua estavam imóveis, como se o mundo inteiro tivesse sido congelado. O vento parou, as folhas, suspensas no ar. O tempo realmente havia parado. Assustado, ele correu até o espelho. Seu reflexo parecia o único ainda vivo. Então, uma voz ecoou, não do lado de fora, mas dentro dele. Agora entende o que significa perder tempo? Ele olhou para o relógio dourado, que pulsava uma luz fraca, como se estivesse vivo. A voz continuou. Você pediu para o tempo te esperar. Agora ele esperou. E o que você vai fazer com isso? Daniel saiu pelas ruas vazias. Tudo parecia uma pintura suspensa, uma fotografia eterna. Ele viu sua mãe parada na cozinha, o vapor do café congelado no ar. Viu seus amigos rindo, presos no meio de uma piada. Cada cena era uma lembrança do que ele costumava ignorar. Caminhou até a escola e viu o professor diante da lousa, com o giz a meio caminho da frase. Era como se o mundo inteiro tivesse sido colocado em pausa, apenas para ele perceber o que nunca valorizou. Com lágrimas nos olhos, ele gritou: Eu entendi. Me deixa consertar. Mas a cidade silenciosa, não, respondeu. O relógio em suas mãos começou a acelerar, os ponteiros girando rápido, muito rápido, como se o tempo estivesse correndo de volta. Ele fechou os olhos e por um instante sentiu tudo girar ao redor, até que ouviu o som familiar do despertador. Daniel acordou suando. Eram 07:03. O relógio dourado estava em sua mesa, intacto. Ele correu para a janela. O mundo estava normal outra vez. Mas dentro dele, algo havia mudado. A partir daquele dia, ele nunca mais esperou pelo depois. Acordava cedo, estudava, desenhava, ajudava em casa. Voltou a sonhar com a mesma paixão que tinha quando era criança. E com o tempo real, ele começou a colher os frutos dessa mudança. Anos se passaram, e Daniel se tornou o artista que sempre quis ser. Suas pinturas eram conhecidas por um detalhe especial. Em todas, havia um pequeno relógio escondido, marcando 07:03. Quando perguntavam o porquê, ele sorria e dizia: Foi a hora em que o tempo me deu uma segunda chance. Mas antes de encerrar, há algo que você precisa ouvir. Essa história não é só sobre Daniel. É sobre mim. É sobre você. Sobre todos nós que, em algum momento, acreditamos que o tempo vai esperar até estarmos prontos. Só que o tempo nunca espera. Ele não desacelera por causa das nossas desculpas. Ele segue, implacável. E um dia, ele para. Não para o mundo, mas para cada um de nós. Agora pense. Quantas coisas você adiou? Quantas vezes disse amanhã e nunca cumpriu? Talvez hoje o seu relógio ainda esteja marcando, mas ele não vai girar para sempre. O tempo é como um tesouro aberto apenas por um instante. E cada segundo que você desperdiça é uma joia que nunca mais volta. Então, eu te pergunto, o que você está deixando para depois? O que poderia começar agora, neste exato momento? Talvez a resposta esteja bem aí, no fundo do seu coração. E se essa história te fez pensar, se te tocou de alguma forma, eu quero que você escreva nos comentários: Hoje eu comecei. Porque dizer isso é o primeiro passo para recuperar tudo que o tempo tentou levar. E se você conhece alguém que vive adiando os próprios sonhos, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez ela também precise de um empurrão do tempo. Deixe o seu like se essa história te fez refletir e inscreva-se no canal para mais histórias que despertam, inspiram e transformam. Porque no fim das contas, o tempo pode até passar, mas a mudança, a verdadeira mudança, começa agora.